Muito bem. Final de semana, domingo do Bom Pastor, dia de rezarmos pelas vocações. Então é importante resgatarmos um pouquinho também da nossa história. Ontem à noite ouvimos a história do Padre Fábio, hoje de manhã do Padre Rafael e agora do Padre Wagner. E quando eu falo de vocação, eu sempre gosto de recordar que é preciso que nós percebamos os sinais de Deus. Sou natural da cidade de Telêmaco Borba. Lá em Telêmaco Borba havia um sacerdote, quem é aqui da região com certeza lembra com muito carinho dele, um missionário redentorista chamado Padre Egídio Gardiner. Faleceu com 101 anos, 75 anos de padre, e era um padre que tinha o costume de visitar os enfermos nos hospitais. Ele todos os dias ia e fazia a visita, a oração. No dia 28 de dezembro de 1990, há 29 anos atrás, a dona Devanir, dona Diva, minha mãe, então sente as dores do parto e vai para o hospital Dr. Feitosa, lá em Telêmaco Borba. E naquele dia, devido à quantidade de pessoas, não havia lugar na maternidade. Então, às 8 horas da manhã, nasceu o Wagner. E como não havia lugar na maternidade, a mãe precisou ir para a enfermaria. E naquele dia o Padre Egídio, ele visitando os enfermos, chegou para minha mãe e perguntou: o que aconteceu, está doentinha? E a mãe então me mostrou, eu ali junto com ela, falou: Padre Egídio, a minha doencinha aqui. E ali naquele momento a mãe testemunha que o Padre Egídio ficou muito feliz e disse: que coisa boa a vida, e naquele momento ele me deu uma bênção. E eu vejo que ali já foi o primeiro sinal, porque a primeira visita que eu recebi lá no hospital foi deste sacerdote, que inclusive anos depois celebrou a missa de envio, quando então eu fui para o seminário. Bom, depois, chegado o momento em que a mãe foi liberada para ir para casa, ela conta que antes de ir para casa, ela quis passar na igreja para fazer uma oração. Então, o primeiro lugar aonde eu estive logo depois que nasci foi a igreja. E eu brinco assim que eu gostei tanto que eu nunca mais quis sair de lá. Ali foram os primeiros sinais de Deus. E eu lembro de algumas cenas que marcaram muito a minha infância. Nós somos em 3 irmãos, eu sou o mais velho dos 3, e nós íamos às missas com a mãe, e ela nos colocava sentadinhos no genuflexório, ali na sua frente. E eu lembro bem desta cena, eu sentado no genuflexório durante a missa. Eu era uma criança assim muito quietinha, muito tímido. Então ali naquele genuflexório, por entre as frestas do banco da igreja, eu enxergava o padre, eu enxergava os coroinhas, e eu via o colorido daquelas vestes e eu sentia algo diferente no meu coração. A mãe, ela sempre conta essa história que quando eu percebia que os meus irmãos estavam de alguma forma conversando, querendo fazer bagunça, eu cutucava a mãe e dizia: mãe, pede para eles ficar quietos, porque eu quero prestar atenção na missa. E eu ali via e sentia algo no coração que eu ainda não entendia. Como toda criança, até os 6 anos de idade, quando me perguntava o que eu queria ser, às vezes eu dizia: quando eu crescer eu quero ser médico, quero ser professor, quero ser motorista de circular, porque eu achava tão legal dirigir ônibus, né? Andar de ônibus lá na cidade. Mas com 6 anos eu tive uma experiência que marcou profundamente a minha vida. Voltando para casa, depois de ter ido à igreja, naquela noite eu sonhei que eu estava celebrando uma missa. Aquele colorido das vestes agora estava sobre mim, eu estava vestido de padre e estava celebrando a missa. Levantei de manhã feliz da vida e disse assim: mãe, eu já sei o que eu quero ser quando crescer, quero ser padre. E desde aquele dia, desde aquele tempo, aos 6 anos de idade, nunca mais mudei de ideia, muito pelo contrário, fui sentindo cada vez mais arder o meu coração e eu queria ir à igreja, eu queria estar na igreja. Nessa mesma época, a mãe então disse assim: então vamos colocar você como coroinha, você vai servir ali na comunidade. Então eu comecei a servir como coroinha, ainda aos 6 anos de idade, e durante 8 anos então exerci esta missão, esta graça.
E nesse período, por volta dos 7 anos, a mãe partilhou comigo algo que até então eu não sabia. Um episódio também na minha infância mais recente, quando então ela me disse assim que aos 9 meses de idade eu fiquei gravemente doente. Tive uma doença bastante complicada, a ponto de o médico dizer: leva o Wagner para casa que não tem mais o que fazer. A medicina fez o que foi possível. E a mãe, ela sempre se emociona, ela está acompanhando com certeza este momento, sempre se emociona quando ela conta, quando ela relata esse momento, que então ela me levou para casa, todos já sem esperança de que eu sobreviveria. Os vizinhos, os amigos, os familiares se reuniram apenas para esperar o momento em que eu desse o último suspiro. E enquanto eles estavam ali na casa, a mãe, ela entrou no quarto onde estávamos, apenas ela e eu. E naquele momento ela fez uma oração profunda, dizendo: Senhor, o Wagner é teu, não é meu. Eu sei que é difícil, mas seja feita a tua vontade na vida dele. Eu não quero ver meu filho sofrer. Se for para ele sofrer, que ele então descanse, mas se o Senhor tem algo especial na vida dele, que ele se recupere. E saiu. Minutos depois, disse que ela já escutou um chorinho e eu já balbuciava algumas palavrinhas, querendo comer, estava com fome, e imediatamente foi aquela agitação. Há dias eu não me alimentava direito, e naquele momento todos perceberam que eu estava reagindo, e eu brinco, eu digo assim que, pelo que eu percebo hoje, eu não morri, né? Foi um momento assim de um toque profundo de Deus na minha história. A partir deste momento eu fui entendendo mais, quando a mãe me contou isso, que de fato era algo de Deus, não era algo que partiu da dona Devanir ou partiu do Wagner, era algo que partiu de Deus. Como coroinha, eu enfrentei algumas dificuldades. Eu era uma criança muito tímida. Quem me conhece desde a infância sabe bem disso. Eu me escondia atrás da mãe, eu não conseguia falar. E muitas vezes eu ouvi de pessoas assim: você nunca vai conseguir ser padre, porque padre precisa saber falar e você não abre a boca. O gato comeu tua língua. Essas brincadeiras que às vezes a gente faz e machuca, e me machucava profundamente. Mas Deus sempre nos desafia. 9 anos de idade, começou lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Socomim, em Telemaco Borba, a missa dos coroinhas, um final de semana em que eram os coroinhas que faziam tudo. E certa vez alguém chegou para mim e falou assim: Wagner, você pode fazer a leitura hoje? Eu já fiquei desesperado, porque tímido do jeito que eu era, mas eu falei: eu vou fazer a leitura. Falaram assim: fique do lado do ambão, porque se você ficar atrás, ninguém vai te enxergar. Mal eu sabia que hoje ia ser do mesmo jeito, né? Eu fiquei do lado, então, do ambão, fazendo ali a leitura, e a partir dali fui também me desenvolvendo, tentando vencer a timidez, até que com 10 anos de idade, eu comentei com o senhor, seu Pedro Campos, um senhor lá da minha comunidade, que eu tinha o desejo de ser padre. E ele falou assim: Wagner, eu tenho o endereço da promoção vocacional dos padres redentoristas. Peguei o endereço então com ele, pedi para a mãe me ajudar a escrever uma cartinha, e logo depois que enviei a carta para o padre Marcos Vinícius, promotor vocacional na época, ele veio fazer uma visita, me visitou em casa, falou assim: Wagner, você ainda é muito novo para ir para o seminário, 10 anos de idade, ainda muito criança, mas eu vou te acompanhar mesmo à distância. E assim foi por 4 anos. Ele, quando podia, vinha me visitar, quando não podia, ele me enviava uma carta, eu estudava aquele texto vocacional, respondia um questionário, encaminhava para ele, até eu concluir a 8ª série na época. Terminei então a 8ª série, era o ano de 2004, me preparei para ingressar no seminário redentorista na cidade de Ponta Grossa. E no dia 7 de fevereiro de 2005, com 14 anos de idade, eu pude realizar o sonho de ir para o seminário. Ingressei no seminário, fomos em 2, um amigo meu lá de Telemaco Borba e eu, e ali eu comecei a dar esses passos mais profundos deste discernimento. Ainda era o período do ensino médio, era o seminário menor, mas ali eu fui dando os primeiros passos. Enquanto eu estava lá com os redentoristas, no ano de 2006, nós tivemos uma tarde de espiritualidade com os seminaristas diocesanos. E eu lembro que eu senti no meu coração que era por ali, o meu jeito de ser
era muito mais diocesano do que redentorista, do que propriamente na vida religiosa. E eu, naquele ano, 2006, então, me decidi por me desligar do seminário redentorista e fazer um caminho com o seminário diocesano. E assim foi. Me desliguei do seminário redentorista. Em 2007 fui acompanhado pelos padres diocesanos, fiz os estágios para a diocese de Ponta Grossa. Neste ano estive em Telêmaco, voltei para casa, fiz a experiência de estar novamente com a família. E depois deste ano de discernimento, no ano de 2008, ingressei no seminário diocesano, no propedêutico, na cidade de Carambeí. E de lá para cá foram alguns longos anos, que todos nós então passamos por este processo. Depois do propedêutico, 3 anos de filosofia na cidade de Ponta Grossa, 4 anos de teologia em um outro seminário também em Ponta Grossa, e no meio destes 4 anos de teologia, a experiência do estágio pastoral que eu pude viver lá na cidade de Piraí do Sul. O tempo passou e no ano de 2017, o Wagner, o coroinha do Socomim, da comunidade Nossa Senhora Aparecida, teve a graça de Deus de ser ordenado sacerdote. E aqui rapidamente eu partilho o quanto que para mim foi também um sinal amoroso de Deus e da Virgem Maria, o fato da minha ordenação ter sido no ano de 2017. Diante de todos esses tempos, estes anos, diante das provações, uma das maiores provações que eu tive foi no ano de 2007, 2008, ali finalzinho de 2007, comecinho de 2008, quando então eu descobri que eu estava com um tumor na perna. Era o mês de janeiro, era por volta ali do dia 21 de janeiro, quando então, já não aguentando mais as dores, eu comentei com a mãe que eu precisava ver o que era isso. E então fui ao médico, e o médico disse assim: Wagner, eu não quero te assustar, mas 95% de chance disso ser um câncer. E se for, você tem um problema desse tamanho. Fez até o gesto ali. A semana de convivência para o seminário diocesano começava no dia 1º de fevereiro. Se eu não fosse para a semana de convivência, eu não poderia entrar no seminário naquele ano. Mas eu pensei comigo, bom, Deus conduz todas as coisas e Ele vai providenciar tudo a seu tempo. Estava com, então, a perna operada, precisei tirar aquele tumor para biópsia, foram 12 pontos, muleta, fiquei uma semana sem poder quase sair da cama, com muita dificuldade. E um dia a mãe chegou assim: Wagner, você não vai, né? Não tem como ir para esse estágio, para essa semana. Eu falei, eu vou, Deus vai providenciar e eu vou. E então, seu Pedro Campos, o mesmo que tinha me dado o endereço da promoção vocacional, naquele dia falou assim: se você quer tanto ir, eu te levo. E me levou no dia 1º de fevereiro. Eu fui com muleta, com os pontos na perna, com bastante dificuldade, as pessoas tendo que me ajudar, Padre Evandro, que era o reitor na época, tendo que me ajudar a arrumar tudo. Fiz a semana de convivência. No último dia o Padre Evandro perguntou assim: Wagner, você sabe o que pode ser esse problema na tua perna? Falei, sei, padre. E então ele disse assim: mesmo se for confirmado que é câncer, mesmo assim você quer ser padre? Foi uma das perguntas mais difíceis que eu já ouvi na minha vida. E naquele dia eu falei, quero. Mesmo assim eu confio em Deus. Voltei para casa, fomos receber o resultado da biópsia. E eu louvo a Deus porque Deus agiu naqueles 5%. E então naquele dia o próprio médico disse assim: Wagner, Deus tem algo grande na tua vida, porque eu, pela minha experiência com a medicina, tinha certeza de que era um tumor maligno, mas pela graça de Deus não é. Eu saí feliz da vida naquele momento e fui me preparar então para ingressar no propedêutico. Por que eu estou contando isso? Porque se eu tivesse dado atenção para aquele problema, eu não teria sido ordenado no ano de 2017. E o ano de 2017, meus irmãos e irmãs, foi exatamente o ano mariano. O Padre Wagner foi coroinha e deu os primeiros passos na comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Socomim, e pertence à paróquia Nossa Senhora de Fátima. O ano de 2017 foi o ano em que celebramos os 100 anos da aparição da Virgem do Rosário de Fátima, e eu, já ordenado diácono, pude então
estar vivendo aquele momento da celebração, servindo nas missas. E também naquele ano, em outubro, celebramos os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. E eu, já ordenado sacerdote, fui ordenado padre no dia 30 de julho de 2017, pude presidir o novenário dos 300 anos de Aparecida. Estes são os sinais de Deus, né? Cada padre faz um caminho, faz uma história. E quando me perguntam assim, exatamente quando foi que você percebeu que a tua vocação era para o sacerdócio, eu digo que eu não sei responder. É como se desde sempre eu quisesse ser padre, como se eu tivesse nascido para ser padre. E ao longo da vida fui percebendo os sinais e os chamados de Deus. Por isso eu louvo a Deus, sobretudo pela presença da Virgem Maria na minha história vocacional e pelo cuidado e o carinho de Deus, que desde aquele instante em que colocou o Padre Egídio lá naquele hospital, até hoje tem conduzido todo este caminho. Esse é um pouquinho, ou bastante, da história, então, do Padre Wagner. Amém. Amém.